curta esse episódio, né? E também marque o que mais tem que fazer, Fal. Tem que curtir o episódio, assinar o Derpelucado, assinar o canal, entrar para a guilda e contribuir com R$10 por mês para fazer meus livros. Exatamente. E lá no Instagram, @DropsDaFal e @DropsEditor, e seguir a gente. Isso. Ou seja, tem um trampo aí, tem um trampo. Amar dá trabalho, amigo. Derpelucados, 2 escritores em busca de um tema. Alô, bom dia. Como vai você? Um olhar bem amigo, um caro sorriso, olhar bem amigo, um caro sorriso, um aperto de mão. E a gente saber como e porque se sente feliz e sai a cantar alegre canção. Bom dia, nada custa ao nosso coração. É bom fazer feliz o nosso irmão. Nosso irmão! A Deus se deve amar sem distinção. Alô, bom dia, meu irmão. Você fez isso lendo, eu sei de cor. E eu não lembrava esse rolê do... bom dia, nada custa ao nosso coração. É bom fazer feliz o nosso irmão. Eu me perdi nesse pedaço. Eu sei de cor de sempre. E sabe outro que sabe de cor? Você conheceu o Carlos Benito, espanhol? Amigo meu Ele era do colegial, ou seja, ele foi minha turma de colegial segundo, terceiro colegial. Não lembro. As drogas, as bebidas, bexiga e centro cultural, era com ele. Ele mora em Saragoça. A gente se encontra e canta essa música. Foi você que me ensinou essa música. Fui eu? Eu não lembrava que tinha sido eu. Os homens da minha vida têm a tendência a fazer coisas delicadas para mim e depois esquecer. E aí eu fico que nem uma tonta apegada à delicadeza e vocês nem lembram. Não, sabe o que eu lembro? Na minha memória... Diga, conta. Depois eu... Não, termina o raciocínio, não tem problema, pode falar. O cara que eu amava, um dia me disse: você fica maravilhosa com óculos de aro vermelho. Desde então, eu uso os óculos com aro vermelho. Sei. E ele não lembrava. Ele falou... Eu falei, ô, seu animal! Você que falou... É isso. Eu fico apegada a delicadezas antigas e vocês estão nem aí. Bom, a gente é uma besta, né? Vocês Mas eu lembro, a minha memória mais antiga em relação a essa música é lá, toda a galera do Gávea lá na tua finca. Como é que chama? Como é que chama em português isso? Na chácara, onde a mamãe morava. Na chácara. Aqui chama finca. E eu lembro de lá. Eu lembro a gente... sei lá, foi dormir às 3, 4 da manhã e eu às 7 da manhã cantando alto essa música para todo mundo. Mas eu não lembrava quem tinha começado com quem, nem sabia que foi que tinha trazido essa música. Eu lembro, associo muito a música com aquela fase, aquela época. Eu canto essa música na minha cabeça sempre. Eu adoro essa música. Adoro. Eu achei, eu não sei se foi eu também agora, porque a minha memória é uma merda, né, Fal? Então a gente mais ou menos lembra o contexto, né? Não existe uma memória, não existe uma verdade real, existe contexto de verdade, né? É um certo ambiente, um território da verdade, tem uns 7 hectares, né, de possibilidades. Uma aproximação da verdade. Uma aproximação da verdade, exatamente. Nossa, assim. E eu não sei se fui eu que mandei para o Caos ou Caos para mim, tá no YouTube. Uma tiazinha assim, sabe? Tipo Mara Maravilha, nessa linha, não é ela, mas no esquema, uma coisa meio evangélica, roupinha de Eliana, sabe aquela Eliana na época que ela foi com criança? Eu vou achar e vou mandar para você. Eu achei, quer dizer, já aleatoriamente, que vai ser a nossa proposta hoje, né, pelo que eu estou vendo, me acharam também um vídeo, 12 mil anos atrás, inteligência artificial explicando história, Fal. Ela é quase boa, mas muito bem feita, muito bem feita. Eu guardei, eu vou te mandar também, guardei para poder finalizar o livro. As imagens muito boas, a relação do texto
com a imagem impecável, realmente muito bom. Eu achei ruim, tem alguns erros, assim, pequenos erros, mas não graves erros, né? Mas é muito bem feito. Aí eu fui seguir o cara, descobri qual era o cara. O cara é um velhinho, deve ser professor de história, ou não. Agora que eu tô pensando, ele aparece de repente no meio do vídeo. Um cara de barba, talvez ele não é barba, talvez é um moleque de 20 anos, não sei, essas coisas da inteligência. Mas eu achei bem interessante. E aí eu vi que ele faz esses vídeos, tem 10, 12 minutos de pedaços da história. Esse era 2000 anos, tem a chegada ou seja, o início do Brasil, né, 1500 a 1700, acho que tem a Revolução Francesa. Eu não vi os outros, eu só vi o de 12. Mas maravilha, muito bom. Por que eu tô falando disso? Esqueci. Eu não faço pálida ideia. Estamos lesados, minha amiga. Faz tempo. Desde aquele peguinha dos 13 anos, nunca mais. Não é de hoje, que nós não tá bom. Eu tinha um amigo que quando a gente bebia, ele parava e falava, Fal, que é? Nós não tá bom. Não estamos bom. Não estamos bom. Nós não tá bom. É isso. Nós não tá bom há décadas. Não tá bom. Eu acho que tem que relaxar com essa coisa dos erros de memória. Estão ficando, é sério que tá ficando mais complicado para mim. Eu esqueço coisas assim aleatórias, né? Mas eu tô relaxando. Eu falo, foda-se, né? É o contexto. É uma coisa do contexto. Eu acho que a gente está numa fase que a gente tem que fazer agenda e rezar para lembrar de anotar na agenda e depois de olhar na agenda. Que outra coisa, que outra solução temos? Eu tenho meus cadernos, né? Caderninho, cadernão, agenda aqui. Eu vou fazendo esses movimentos. E é literalmente isso. Eu tenho no caderninho avisar que eu preciso olhar o que tem no cadernão. É bem isso. A gente vai fazer um zigue-zague. O problema, quando eu era mais moleque, eu era moleque e eu inventava histórias com muita tranquilidade. Então, eu acho que eu já não tinha memória. Mas eu inventava as histórias e ficava ótimo. Eu tenho uma certa ética que eu fui adquirindo, que é um saco, né? Que é falar a verdade, né? Ser muito coerente, o pensamento com a fala, essas coisas hippie. E perdi memória nisso, né? Ou seja, a memória que era o lugar. Agora não. Agora eu falo, honestamente, não lembro. Não sei. Mas eu lembro de uma coisa que eu quero falar que ficou pendente já do último encontro nosso, que eu trago para cá. Eu também tenho coisas pendentes. No último, acho, mas fala. Não, pode começar se quiser. O meu não é uma coisa. Começa aí. Eu queria trazer, não é uma coisa que eu possa trazer e mostrar, porque é a música Travessia do Milton Nascimento. Eu também é música. Eu tenho a música também? E a gente não pode colocar, porque senão eu não sei que merdeia aí com YouTube, né? Mas todo mundo ouviu falar do Milton Nascimento, todo mundo ouviu falar da Travessia. Talvez não lembre exatamente qual, mas enfim, procura aí, né, que você vai achar. Qual que é a história que eu quero trazer com isso? Que obviamente envolve você também e o seu querido pai. Eu não tinha me ligado, a música eu adoro há muito tempo, né? Antes da gente ter nascido, já gostava, né? Acho que muito nos uniu, né? Também Milton Nascimento, nas coisas também lá na chácara. Sim. Muita coisa. Antes mesmo dessa turminha de Gávea, né? Acho que você ainda estava no Cervantes, muito antes, de show da Mercedes Sosa, show do Milton Nascimento. Mas eu lembro uma cena, vou falar primeiro a cena, depois eu conto da música, que estava eu e você de pé na pia da chácara lá, ouvindo naqueles gravadorzinho, sabe, fita cassete, né? Acho que a fita era sua, provavelmente, ouvindo Milton Nascimento Travessia, aquela música densa, né? 2 moleques de 12 anos olhando aquilo e a gente com cara de denso também, a densidade que cabe numa criança de 12 anos. Né? Que coisa triste, séria, né? Aí a gente mostrou pro seu pai, tipo, dizendo, olha como a gente é denso, né? Olha o que a gente escuta. Aí ele falou, não vou saber exatamente a frase, talvez você lembre como é que ele falaria, né? Mas ele falou algo do tipo, que música triste do cacete! E foi embora.
Não sei se ele falou cacete, mas imagina a cena do teu pai falando algo assim. Primeiro, se bem me lembro do meu querido pai, ele falou caralho. Caralho, tá bom. Meu pai não. Depois que a cara do meu pai fala isso mesmo. Muito bom essa. Muito bom essa. Eu lembro que foi uma das primeiras desilusões com o seu pai, porque eu achava que eu ia ser aceito, né, pela minha complexidade, né, pela minha intelectualidade no alto dos meus 12 anos. Então essa é a cena marcante para mim, eu lembrei dela. Mas aí eu estava ouvindo esses dias Milton Nascimento, aleatoriamente no Spotify, e eu percebi que a letra, Fal, tem uma pegada que eu acho que eu nunca tinha... Eu tinha me ligado inconscientemente, mas não conscientemente, que ela tem toda aquela tristeza, mas no fim ela tem uma alegria eufórica, bipolar, assim, né? Tipo, tava na merda, mas agora eu vou sair cantando, agora é uma maravilha, né? E eu percebi, Fal, que essa música, com esse salto eufórico, foi a minha vida. A minha forma de dizer, sem ter consciência que isso tinha vínculo com a música, entendeu? Mas era sempre, eu tô mal, tô triste, tô com problemas, tô fazendo uma coisa. Eu dava um salto quântico para alegria infinita, num esforço que eu não sabia de onde vinha, e eu falei, a puta da música fez isso. O Milton Nascimento me fez criar essa coisa... nada orgânica, né? Ou seja, falsa, ou seja, a gente não tem essa capacidade de fazer uma mutação de pensamento e sentimento em 3 segundos, mas ele na música fez isso, né? E então, enfim, queria trazer essa história, porque eu não tinha me ligado que a música era o estopim desse meu jeito de viver para as coisas. E eu falei, cara, é isso, foi a música que fez isso lá atrás, na cidade. Eu lembro também uma vez, associado a isso, mas não associado, naquela mesma época eu tinha uma agenda, tipo menina que tem aquelas agendas de anotação, de meu diário. O meu não era um diário, mas eu tinha uma coisa que eu escrevia textos. Hoje seria um blog, né? Era um blog em caderno, né? Então eu escrevia textos, fazia uns desenhos. E aí eu fiz uma página inteira falando, o título acho que era Deprimido ou Depressão, e um texto assim, eu pintei de cinza no fundo e tal, e dei para uma amiga minha do Cervantes lá para ler, e ela ficou super assustada. Falei, não, relaxa, vira a página. Na outra página tinha arco-íris, felicidade, alegria. Eu falei assim, não, porque eu vi que é a melhor forma de ser feliz e tal. Ou seja, e aquilo provavelmente foi o Milton Nascimento, que eu não tinha noção. Ou seja, que foi ele com aquela música que trouxe essa resposta bipolar total, né? Mas eu não tinha associado, eu preciso falar. Aí, quando vi isso, eu falei, preciso falar isso no lugar oportuno para esse tipo de coisas, que é Despelucados. O lugar onde essas informações estão presentes, que nos gera reflexão e lições de vida. Lições de vida do Despelucados. Isso a Suzy pode transformar isso num livro. Lições de vida dos Despelucados. Lições de vida dos Despelucados. Muito bom, muito boa lembrança. Muito boa lembrança. Você lembra dessa cena, não, né? Do teu pai falando. Não? Foi uma cena aleatória, não é nem um pouco. Não foi épica, mas ficou na minha memória, assim. Épicos eram os comentários do Nelson sobre a nossa vida e as nossas tentativas de... Sim, sim. Meu pai era... A gente queria ser muito sério, né? Eu e você, a gente tinha essa mania. Com a gente não, a gente é 2 panaca, mas pro mundo a gente queria ser muito sério, né? Agora, deixa eu aproveitar que estamos em público, né? Milhões de ouvintes e áudio-ouvintes e telespectadores. A FAO canta para um caralho. E eu não sei o que aconteceu com essa moça, que ela fechou a boca. A gente cantava loucamente lá, ela continuou cantando. E agora, né? Às vezes que eu falei para você canta alguma coisa, vamos cantar, você tem algum motivo, alguma coisa, Fal? Sei mais cantar, amor. Sabe, é questão de desenferrujar. Tinha uma voz linda, uma coisa afinada, gostosa, assim. Sempre que eu escuto, eu já te falei isso, sempre que eu escuto Mônica Salmazo, eu lembro de você, né? Sempre. Ah, mas é verdade. É verdade. A Mônica Salmazo um dia chegará à sua voz.
ela está no caminho. Ela voltará. Hoje eu já cantei Alô, bom dia. Um dia ela É volta. verdade, né? Vocês repararam, gente, que afinadinha, moça? Nada, imagina, cantei. A Mônica Salmazo era uma das coisas que eu queria falar. Quando a gente falou de música, eu esqueci de falar da Mônica Salmazo. E eu não sei se você tem toda a razão, eu acho que não pode mostrar, mas tem umas bandas novas para mim, né? Coisa de 5 anos, 10 anos, que eu tenho gostado de ouvir no YouTube também. Eu ouço música no YouTube porque eu gosto do filminho e, enfim. Aham. E que eu tenho gostado de ouvir lá também. Então só para deixar esse registro, porque eu não falei da Mônica Salmazo, e ela é 80% da minha música. Eu gosto demais dela. Eu gosto demais dela. E eu também não falei, e eu gosto muito da Calcanhoto. Eu contei essa história no Diarinho. Ah, você também tem que assinar o Diarinho, viu? É verdade. Você aí que está Eu nem sei como é assistindo. que faz isso, como eu já estou dentro, nem sei como é que a pessoa sabe como chegar no diarinho. Você precisa A instruir. Suzy vai pôr o Suzy, faz link alguma aqui. coisa. É. Diarinho Como eu já é no estou dentro. WhatsApp, é de graça, e Suzy Malci vai pôr um link aqui. Eu já contei essa história no Diarinho, mas para quem não leu no Diarinho, o primeiro show da Adriana Calcanhoto foi aqui no. Como é que é o nome daquele teatro do colégio? João João Campos? Caetano, não. Não, João Caetano de Caetano. Campos. Caetano de Caetano. Campos, acho que A é. gente vai uma escadinha até lembrar. E eu fui com É. Extra, era um projeto da prefeitura de música às 6 horas para tirar as pessoas da hora do rush. Então você saía do trabalho, ia para o show, e quando você ia pegar seu ônibus, ele teoricamente estava mais vazio. Hoje em dia não funcionaria, não é? É. Porque Não, e às o sete e legal chama meia, Projeto Adoniran Barbosa, lembro do nome. projeto E era Adoniran o preço de Barbosa. um ônibus. O Era o preço do preço de ingresso era o passagem preço de de um ônibus. Então era, ônibus. por mais um ônibus, assista um bom show e vá para casa com o ônibus mais vazio na sequência. Era essa a E o proposta. Muito nosso legal, né? show e o nosso show foi a Adriana Calcanhoto, só ela e o violão. Foi o primeiro show dela em São Paulo. Linda, linda, afinada, Sim, afinada, maravilhosa. E eu lembro que a minha mãe foi. A gente era tão novo que a minha mãe foi buscar a gente. verdade. A minha mãe Isso foi eu não buscar lembrava, a é gente. verdade. É, A minha muito mãe legal. pegou a gente e levou a gente para o McDonald's. Eu lembro uma engraçada, eu não lembro das músicas que ela cantou, lembro que era uma personagem, né, gaúcha, e ela falou assim, pô, gente, eu sou gaúcha, eu não achei que ia fazer frio aqui em São Paulo, e eu não trouxe agasalho, então por isso que eu tô tomando esse conhaquinho. Eu lembro, ela estava tomando um conhaque, eu lembro bem disso. Aquele cabelo, aquela voz, ela era muito incrível, muito incrível. Muito interessante. Eu A lembro gente tem muito. histórias, hein, Fal? Que legal, né? Tem histórias ótimas daquela adolescência, mas muito boas. A gente tem muita história boa. E você sabe onde eu vi uma vez, a única vez que eu vi Mônica Salmazo ao vivo foi num show que ela fez num palco, num lugar que é de uma ONG, né? Na verdade é o Monte Azul. É uma favela, uma comunidade que tem próxima lá ao centro empresarial, e eu não sei por que cargas d'água ela foi fazer um show lá, quem estava lá era a galera da comunidade, eu meio que apoiava, ajudava uma ONG dentro dessa favela, e me falaram. E eu assisti Mônica Salmazo, éramos umas 20 pessoas, Paulo. Que Num palquinho lindo. pequenininho, ela lá super grata de estar lá, não tinha expectativa de lotar, não, ela queria justamente fazer isso. E eu falei, uau, que maravilha assistir ela. Mas não só vi essa vez. Você viu mais show dela? Eu vi, eu acho que 4 shows com ela, com a Nossa, Mari, uns 2, eu acho, sozinha e um com um amigo. Shows diferentes. sei, aham. E e ela no palco, é muito interessante. Ela no palco é maior do que só ouvir Sim, ou só assistir. Tem cantor que não, né? Que você vê o cara no palco e fala, legal. Mas ela no palco, ela tem tem uns que não tem ela graça, tem outros que anda, parecem que ela ficam melhores. toca, ela se mexe no palco, lindo. Ela é muito incrível. Ela é muito incrível, ela é muito boa de palco.
muito boa de palco. É. E eu também falando dela, né? Acho que já falamos disso aqui. Quando rolou a pandemia, que ela fazia aqueles showzinhos em casa, né? Ela e sempre uma outra pessoa. Além de ser maravilhosas a música que eles tocavam lá, eu achava de uma gentileza, né? Fazer todo esse jogo de lado, né? De ficar olhado como se estivesse olhando para ele. Na verdade, olhando para uma câmera, né? E a pessoa também. Então, tinha um cuidado de fazer isso bem feito, né? Não é simplesmente duas caras olhando para frente. Eu achava aquilo tão bonito. E eu acho que é o único que eu vi na época que tinha muita coisa ao vivo, né? Muita coisa numa pandemia. O único que eu lembro que fazia isso, que tinha esse cuidado de fazer assim. Esse lateral, essa coisa de lado, né? A gente ia fazer e você falou, não vou dar conta. Lembra que falou, vamos tentar fazer, imitar a Mônica Salmão. Eu tenho uma questão assim, esse negócio de olha para a câmera, aí põe a câmera, aí não é simples, eu não vou fazer. Eu também. Eu acho que em algum momento eu ainda vou fazer uma dessas. Como eu também estou aqui em Barcelona e dá para brincar, ou seja, inevitavelmente tem que ser online, né, algumas coisas, eu ainda quero testar, porque eu não sei nem como é que ela fez, eu não sei a ideia. No meu cálculo de engenheiro que eu não sou, né, eu imagino que são duas câmeras, ou é uma câmera e a tela do vídeo, então ela olha para cá e vira para lá. Eu achei muito interessante, além da música em si, que era uma maravilha, né? Nossa, eu acho. E acho que agora que a Suzy tá esse animal da edição, a gente talvez um dia possa testar. brincar disso. Mas é que é todo um rolê, tem que ter mais de um rolê. Eu acho que quando a gente estiver com o nosso próprio estúdio, né? E o avião sair do hangar, né? Aquele aviãozinho que a gente faz, a ponte aérea São Paulo-Barcelona, que tá. O preço do petróleo está muito caro agora, então a gente tem que estar deixando no hangar o nosso aviãozinho. Mas estúdio, baixar o preço do petróleo, a gente já começa a fazer ao vivo, né? Lá dentro. Mas me conta, eu fiquei curioso que você falou de grupos que você tem escutado nos últimos anos. Me fala, você nunca me. Queria ouvir tuas sugestões de grupos. Eu e a minha prodigiosa memória temos que olhar no YouTube, mas gente que não é amadora, lógico, mas que faz uma música mais puxado para o amador do que para o profissa, sabe? Estúdios esse, assim, eu nem preciso procurar nomes, eu te conto e depois eu boto uns 2 links, né? A Suzy, bota uns 2 links. Que é um rolê que me agrada, Stra, e aí tem a ver com esses 5 câmeras, olha para cá, daí o Stra olha para lá, que eu falo, eu não dou conta, é gente gravando em casa, em estúdios caseiros, com o marido tocando piano. Eu tenho muito apreço por esse rolezinho assim, sabe? Sim. Quase caseiros, são profissionais. Tem uma banda que eu sigo que faz casamento. São 4 ou 5 meninos que eles emendam sucessos dos anos 80 e fazem uma música com trechinhos de músicas. E eles são mega profissionais, eles fazem casamento super ensaiado, não é que nem a gente que esquece a letra no meio, dá risada, dá um tapa na cabeça do Mutran, pega o caderno, não é? É todo eles são propícios, mas tem esse arzinho teu primo fazendo música, e tem outros que não, que são mesmo um bando de amigos com violão na mão. Eu não sei, eu gosto muito, muito mesmo dessa pegada, que tem a ver com uma outra coisa, que é esse rolê de o que vamos dar conta. Eu não sei se pela idade, eu não sei. Eu lembro que há muitos anos eu li uma declaração da Miúcha falando do Jesus, peraí, do Aldir Blanc. E ela fala, eu adoro o Aldir é um querido, a gente se deu bem a vida inteira, mas a gente nunca mais vai se ver.
porque ele mora não sei onde, eu moro aqui e nós estamos velhinhos, nós nunca mais vamos nos ver. E ela morre, e depois ele morre na pandemia, aquele horror, aquela tristeza, que não mereceu uma nota oficial do Estado brasileiro quando ele morreu. Eu não sei as filhas dele, eu me ressinto disso até hoje. Mas aí criaram a lei, né? Aí o outro governo criou a lei, que é uma boa homenagem também. Eu Acho me que é ressinto bacana. muitíssimo do Estado Uhum, brasileiro não ter feito uma nota sim. bonita quando ele faleceu. É. Mas, enfim, eu tenho pensado muito nisso, assim, coisas das quais eu não dou conta. Uhum. E todo aquele nosso velho projeto da desistência, sabe? É. Sim. Casa muito com isso que eu tenho experimentado. Assim, eu não vou dar conta. Agora, mexendo aqui nos livros, desmontando os livros, que eu tinha uma coisa assim, não, virar, só fazendo um parênteses, virar uma escrivaninha antiga da Marli para cá. Porque nós tivemos uma ilusão coletiva há uns anos de fazer uma sala dentro do quintal, uma salinha que a gente usasse e que é fresquinho e que a gente ia ficar ali ouvindo música e lendo, e que nunca deu certo, porque os gatos tomaram conta. É um gatil a nossa entrada, a gente só tem aquela entrada que você conhece. Aquilo Uhum. virou um gatil, os gatos tomam conta, tem sempre um xixi, gato não é nada romântico, né? Tem sempre pelo nas almofadas, enfim. Não virou uma salinha e uma escrivaninha muito antiga da Marli foi para lá, porque era para fazer esse. E agora ela está se danificando, porque outra ilusão que a gente tinha é que a gente não ia precisar ficar jogando água naquele chão. A gente, né, pensamento mágico de duas velhas que dissociam. E não, precisa lavar aquele chão com esguicho, como sempre precisou. E eu não quero perder aquela escrivaninha, ela é muito bonita, ela é muito antiga. Então ela vem aqui para um canto do escritório. E para isso, além da arrumação dos livros, eu estou fazendo eu tenho que abrir um espaço para aquela escrivaninha entrar. E quando eu Uhum. comecei a pensar nisso, eu já estava mexendo nos livros, e aí o meu primeiro movimento foi, não, 10 dias, eu empilho esses livros, eu mudo, eu dou os livros, eu jogo fora, eu blá, blá, blá. E aí, há uns dias atrás, eu estava, sei lá, pensando, e eu me dei conta disso. Eu não vou dar conta disso no tempo em que eu É achei libertador. que ia dar conta. Então, eu vou dar, eventualmente eu vou dar conta, mas olha como estão os livros ainda. É Uhum. lento, é pilha, tem pilha de livro aqui, tem pilha de livro aqui, tem pilha de livro no chão. É um empilhar e desempilhar de livros e arrastar de livros para eu abrir um nicho ali. A coisa será bastante lenta, está sendo lenta, e esse não vou dar conta. No caso aqui dos livros, não vou dar conta agora, não vou dar conta nessa rapidez. Mas esse movimento de não vou dar conta primeiro é lidar com essa frustração. E lidar com frustração é dever de todos. A gente tem que aprender a lidar com frustração. Depois é muito assim, eu não pensaria numa palavra melhor. É muito libertador essa sensação de dizer, relaxa, você não vai dar conta, você vai demorar É. para fazer isso que você quer fazer. Ou não vai fazer, ou simplesmente não vou extrair 4 câmeras. Olha para cá, olha para cá. Quem edita, minha papada, eu não vou dar conta desse rolê, sabe? Né? É, mas é isso, ou seja, é o que você falou. É engraçado, né? No dia que você ia falando, eu fui percebendo fases das vidas, né? Eu tive uma fase que eu nem pensava nisso. Ou seja, eu era capaz de tudo, a gente era um super-herói, a gente consegue tudo que quiser, beleza. Aí tem a fase que você fala, puta, é meio difícil, né? Aí eu lembro claramente, eu já te falei disso, da fase que eu comecei a ir nas livrarias e ficar triste porque eu não tinha vida para ler todos os livros que estavam lá que eu gostaria de ler. E eu falava assim, puta, não tenho como, eu adoraria, mas não tenho mais, né?
E hoje é engraçado, porque a sensação é a mesma, realmente eu não tenho vida para ler todos aqueles livros, mas eu tô de boa. Eu falo assim, bom, quais são aqueles que eu tenho tempo? Ou seja, o que cabe na vida que me resta e que dentro dessa abundância de opções eu vou escolher, né? Eu tô meio nessa, assim, sabe? Assim, eu não tô... e é uma desistência, né? É uma desistência das outras coisas. Então aí a gente tá de boa com essas que a gente tá escolhendo, eu tô curtindo isso, né? Agora, tem fases que eu fico ainda dá uma pegadinha assim, meio de tristeza, né? Ai, vou para cá ou vou para lá? Eu lembro uma vez, acho que também já te falei, não sei, que nessa mesma linha ainda da tipo livraria, que eu estava fazendo o caminho de Santiago, o trecho de Portugal, é um caminho específico que começa em Porto e vai chegando no caminho em Santiago, e tinha uma típica bifurcação, mas eles sempre avisam muito claramente, né, nos guias dos caminhos, qual é o caminho a seguir, para você não gastar energia descobrindo, vou para cá, vou para lá. E aí era o caminho que era direita, eu ficava bordeando um trilho de trem e tal, mas uma amiga minha, argentina, ela falou, Marcelo, quando você chegar nesse lugar, em vez de fazer o caminho dele, segue reto, você vai pegar um bosque, uns 4 quilômetros de bosque maravilhoso, umas árvores gigantes, e você vai cair na desembocadura do Minho. Né? Você vai cair naquele lugar maravilhoso, já é mar para um lado, final do Rio, do outro lado Galícia. E aí eu fiz no caminho dela, estava certíssima a solução que ela deu, era realmente maravilhoso. Mas eu fiquei, o outro caminho que eu perdi, eu devia ter feito, né? E fiquei com essa coisa, assim. Então, eu acho que na nossa cidade é um pouco isso, assim, eu tô cada vez mais desistindo com tranquilidade, mas ainda tem essa certa aflição do, puta, é a boa escolha? Mas será que não caberia também o outro? Né? Mas já não é assim, eu tenho 1000 opções. Não, eu afunilo para 2, né? Essa aqui ou essa aqui? Ainda tem essa coisa. Eu queria fluir, eu falo sempre isso, eu queria fluir. Eu queria ser um rio, típico de, né? Essa frase feita de queria ser um rio. Eu não queria ter que tomar decisão, Val. Eu queria que o GPS me dissesse sempre a melhor decisão, assim, sabe? Esse é o livro que você vai ler hoje. Pronto, não enche o saco, lê esse. Ai, que bom, livro, ai, que legal. Essa é a música que você vai ouvir agora, né? E as músicas são boas, né? Eu queria ter um pouco isso. Disso eu ainda não desisti de acreditar que é possível a gente achar a melhor solução. Mas sobre a desistência da finitude das coisas, eu acho essa etapa do joguinho eu passei, Fal. Posso dar umas instruções? Aquele, né, pretencioso. Eu tenho duas histórias. Uma que eu não sei se eu já contei aqui do Abu Janra, da escritora, já contei para você? No Provocações, eu não sei. No Provocações, o Abu Janra tinha um quadro que era com quais autores você não se encontrou. Em vez do cara ficar babaqueando, eu li não sei o quê, eu li não sei o quê. O que você não leu, querido? E aí as pessoas diziam, eu não me encontrei com Proust, eu não li Onete, eu não li Eco, Deus tenha piedade dessa alma que não leu Eco. E aí ele entrevista uma escritora. Gente, desculpa se eu já contei essa história. Eu conto essa história. Eu não lembro, acho que não contou. Ele entrevista uma escritora cujo nome eu não vou me lembrar, que está lá num movimento de ansiedade por um motivo qualquer, e ela começa a falar nomes. Eu nunca li fulano, 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 fulano. E o Abu, no fim da fala dela, fala, olha, você nunca vai se encontrar com todos os franceses, todos os alemães, todos os americanos, todos os ingleses, todos os brasileiros, todos os argentinos, porque não dá tempo. E aí ele manda a frase que é a minha frase de abertura de todas as minhas agendas. Eu tenho 3 ou 4 frases de abertura de agenda. E uma delas é: a vida é uma causa perdida. Não vai dar tempo. Você não vai conseguir. Faça as pazes com essa verdade e siga em frente. E Abu é maravilhoso. E a outra coisa eu tenho essa conversa com todos os meus autores, mesmo os mais novinhos, que é assim:
quantos livros você tem à sua frente? É lindo e talvez necessário para nós e para o trabalho, nós dizermos, não, eu vou escrever mais 15 livros, um sobre Ciro o Conquistador, um sobre os fenícios, um sobre um casal que mora na montanha. É lindo, é lindo. É necessário essa capacidade de fazer planos e seguir em frente, porque se faz planos, para um escritor é muito necessário, senão o trabalho para. Mas você também precisa ter a consciência de mais ou menos quantos livros você tem à sua frente? 3? 5? Uhum. E aí eu sempre uso de exemplo a minha mãe. A minha mãe é mais culta do que todos nós juntos, vezes 10. A minha mãe leu mais do que todo mundo aqui junto. Minha mãe fala mais idiomas do que todo mundo aqui junto. A minha mãe está absolutamente lúcida. E quando eu digo com a memória melhor do que a minha, não é condescendência. Ela está mesmo com a memória muito melhor do que a minha. Minha mãe não escreve mais. Ela está com quase 80 e para ela escrever é todo um rolê, a Suzy pede, eu faço chantagem emocional. Não é, as pessoas têm uma ilusão assim, não, eu vou escrever até os 103 anos, talvez você escreva até os 103 anos. Mas eu tenho um exemplo dentro de casa de uma pessoa com inúmeros recursos intelectuais e técnicos, com uma cabeça limpa, que aos 80, então, eu pessoalmente paro para pensar e peço que todos os meus autores parem para pensar. Quantos livros você tem à sua frente? Quando eu falo isso, parece, ai, Fal, que depressão, você não vai morrer. Mas não é isso, não é um, ai, não, meu Deus, o mundo vai acabar. É uma pergunta sincera, adulta. Uhum. Quantos livros você tem à sua frente? 3? 5? Um livro bem feito, um livro curtido, eu falava disso agora com a Carol Padovani, eu tenho um livro dela para falar que vai ficar para a próxima. Mas quantos livros você tem pela frente e quanto tempo demora para fazer um livro? Eu estava falando disso com ela agora. Um livro curtido, bem feito, que você lê e relê e revê e faz pesquisa, e demora anos. Sim. Eu estou trabalhando no. Tudo bem que eu tenho emprego, mas eu estou trabalhando no fim do mundo há 4 anos, Stranis. Da primeiríssima crônica sobre asfalto, primeiro conto, desculpa, sobre asfalto, que eu comecei a escrever, de tanto que o meu querido aluno de inglês que trabalha com asfalto me levou a pensar em asfalto. Foi esse conto. E o conto do fim lá do meu romance e de como eu estava me sentindo terrível, que foram os 2 comecinhos do livro para cá, são mais de 4 anos. E ainda tem trabalho para fazer. Um livro curtido. Eu estou nisso também. Eu acho que mais também. Olha o teu livro. Um livro curtido, trabalhado, que vai, que vem, não esse blá blá blá, porque eu tenho que fazer o lançamento em setembro, porque faz uma festa. Você quer fazer uma festa? Contrata um buffet, faz uma festa, seja feliz. Um livro curtido leva anos. E, de novo, a pergunta: quantos livros você tem à sua frente? Vai dar tempo de fazer? Sim, de fazer, exatamente. Mas eu não queria que os próximos fossem tão demorados como esse. Como esse é o meu primeiro ficção, assim, eu acho que foi muito... Eu vou te falar uma coisa. Entre o que você quer e a realidade, cabe, como diz a Suzy Márcia, um maracanã. Eu também não quero que meu livro seja tão demorado. Esse não é a minha primeira ficção. Então, veja, eu estou há 4 anos nele. Você não tem como... E os outros, como é que foi? Os outros foram rápidos, foram demorados? Não, tudo é demorado.
Livro demora, Tudo livro demora. bom, livro curtido, livro que você relê, aí você acaba, você dá para a Fal ler, você dá para a Suzy ler, você dá para o Paulo ler, você lê de novo, você tem que ser demorado, gente. Tem que ser relido, reler dá trabalho, reler demora. Como é que você trabalha um livro? Acabei de reler o meu inteiro. É isso. Nunca Você lê, né? para, você relê, você anota, você muda, você... Você ouviu um termo, eu não sei quem foi que falou isso. Você ouviu falar da história do escritor arquiteto, do escritor jardineiro? Tessuena, Você me esse falou termo não, disso. você vê? Eu te Você falei? me falou disso. Mas conta aí para quem você me falou. Então, ou seja, que eu não lembro agora, vi em algum lugar que estava um cara citando o outro que falou sobre isso, então que o escritor arquiteto é aquele que estrutura, né, todo o texto, é como se fossem os capítulos, que eu fiz para os meus livros de não ficção, eu fiz assim e funciona bem. Organiza os capítulos, eu digo o que eu preciso dizer, né, tem uma sequência lógica, né, livros técnicos, livros... Eu chamo isso de esqueleto. Esqueleto, exatamente. Então eu tenho um esqueleto aí, essa linha do escritor arquiteto. E o escritor jardineiro, ele não sabe para onde vai o livro. Ele vai lá, ele joga semente, né? Deixa madurar, isso a plantinha, vai um pouquinho, rega e poda uma coisa, deixa crescer, leva tempo, né? Então eu percebo claramente que esse meu livro aqui de ficção, ele foi um livro, está sendo um livro de jardineiro. Mas eu digo que não é que eu estou me queixando disso, mas eu quero ter agora, porque eu falo assim, bom, livro sem não ficção é daquele jeito e livro assim funciona desse. Eu acho não, eu quero testar o meu próximo livro, já fazendo uma experiência de ter um esqueleto para ver o que dá. De repente fica uma bosta, de repente me deixa mais tranquilo porque ele termina antes, eu não sei. Coisas que eu achei legal nessa experiência do jardineiro, do livro do escritor jardineiro, né? Eu inventava umas histórias no meio da história, né? Você viu, você lembra alguns pedacinhos, né? De coisas assim. Isso foi muito prazeroso. Num livro com esqueleto, não dá para você... Quer dizer, também pode ser uma coisa meio arquiteto, meio jardineiro, não sei. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu gostaria muito de escrever vários livros. Eu fiz uma lista de livros que eu vou escrever e não cabe na minha vida. Dentro da dinâmica do que eu estou escrevendo não cabe, definitivamente. Eu preciso ampliar um pouco a produção disso, baixar a qualidade dos próximos, não sei. Mas eu tenho várias coisas para escrever ainda, né? Enfim. E você definiu isso? Os livros que você tem, quais são, o tema, quantidades pela vida? Eu tenho os próximos 1, 2, 3, 4, 5. Se você pensar que o Irineu é um livro, sabe a história do Irineu? Sim. É um livro dentro de outro livro. Se você contar o Irineu como um livro separado, que vai entrar no outro livro, 5 livros sonhados. Tá. Mas primeiro eu preciso acabar e publicar O Fim do Mundo, você vê? Mas esses 5, você vê que existem outros depois desses 5? Ou não? Esse é teu legado? Não, eu não pensei nisso ainda. Talvez quando eu estiver no segundo ou no terceiro da lista, se vida houver, eu possa começar. Mas não é porque eu falo, não vou pensar. Eu realmente não pensei. Não me ocorre mais nada para fazer depois desses. Não me ocorre. Entendi, não está na cabeça. Eu tenho uns 4, talvez 5. E você? Eu tenho, então, isso que eu te falar, semana passada apareceu outro na minha cabeça. Não estava previsto. Ou seja, uma coisa que eu tenho claro, né? Esse que eu estou falando, que é da história lá do passado, né, 6 mil anos atrás, é um que eu estou terminando agora. De cara, eu já sei que eu quero fazer um que é do futuro, não muito futuro, ou seja, daqui a uns 100 anos, 60 anos, mais ou menos. Esse já está claro o conceito, o esqueleto dele, né, a ideia. E, para finalizar essa trilogia, o outro que está acontecendo no presente. Então, esses 3, de fato, eu quero escrever. E aí, então, esses são de ficção, são esses 3. Depois os outros não são ficção. Aí tem mais, eu vejo que ainda tenho coisas que eu gostaria de escrever que são não ficção, que também sinto falta.
reorganizar o Pausa mais uma vez para publicar no Brasil, né? Pegar isso que eu escrevi, publiquei aqui na Espanha e publicar no Brasil, republicar, não exatamente igual, mas fazer uma mistura. Aí o livro que eu pensei, a ideia, né? Foi uma ideia que eu já quero transformar em livro. Você lembra de um termo que chama comensalismo? Vou até estar procurando se eu vou para não falar besteira aqui. Comensalismo, que é uma expressão biológica, né? Você lembra disso? Sim. Em biologia, né? Espécies diferentes onde o organismo comensal é beneficiado obtendo, estou lendo aqui do Google, alimento ou transporte, enquanto o outro, o hospedeiro, não é afetado. Isso me deu uma ideia de várias crônicas dos comensalistas, pessoas, né, situações né, começando por mim. Eu puxei do gancho de que eu, de uma forma ou de outra, sendo bolsista no Miguel de Cervantes, eu fui beneficiado por uma coisa que não fez a menor diferença para os outros, né? Eu só estava lá, era mais um. Então, quero fazer a introdução do livro de não sei se crônicas, né? Enfim, ou contos, acho que seria mais contos, mas com a temática do comensalismo. Aí eu acho que isso dá um livro legal. O que você acha? Você gosta da ideia? Eu acho que dá um ótimo livro. Eu acho que é uma excelente ideia. E dentre esses livros que eu não citei, tenho Pausas, que eu estou dentro desse projeto. Tem, é verdade. Tem pausas, né? E o nosso... Tem isso que eu ia falar, que eu não pus na lista, mas eu tenho uma série de crônicas de comida e de ideias de escrever sobre comida. Eu tentei fazer sozinha, eu não lembro muito bem o que eu lembro disso, você tem que fazer, a gente tem que se entusiasmar um com o outro para fazer, mas tem o Distâncias, nega, tem o Distância. O Distância eu vou fazer com você. Pronto, a minha lista já foi para 10 livros. Aí eu tentei fazer esse livro de comida com a Luciana Nepomuceno, que é uma grande escritora, e aí deu um problema de nível. As crônicas dela estavam incríveis, e as minhas, eu estava numa fase muito ruim da minha história. Todas as minhas crônicas de comida eram: ele não me ama, ele não me quer, ele não liga para mim, ele não gosta de mim, coloquei o alho na frigideira, ele nunca vai me amar, piquei a cebola, tava um lamento de amor perdido, que aliás é um lindo nome para um livro de comida, mas estava, sabe, assim, estava tão ruim, perto das crônicas da Lu, que eram: sou feliz, sou linda, faço comidas maravilhosas, eu sou incrível, que é o que ela é, na verdade. E aí eu falei: Lu, eu não posso fazer esse livro com você agora, porque as minhas crônicas, elas estão ruins, elas estão sozinhas, perto das tuas. Elas são nada. A pessoa vai ler o livro e vai falar: mas o que a Luciana foi fazer livro com essa mulher? A Luciana é louca? Mas ela não publicou dela também? Não. Tá. E agora as nossas cartas meio que embrenharam no maravilhoso mundo da comida, né? E eu tenho pensado se não cabe ali sabe? Se a minha pegada... Tudo cabe. Sabe qual que é a minha... Não é comida. Eu acho bom. Sabe qual que é a minha questão hoje? Mais do que definir os livros, eu quero definir tempos. Eu estou ampliando os meus tempos diários para me dedicar a escrever. E eu quero que esse ano seja mais isso. Eu quero terminar o livro, que é um desejo meu mesmo, sem correr, mas acho que já está pronto, quase pronto. E quero achar um tempo diário de escrever, mas um tempo bom, sabe, Paulo? Não é essa coisa, 15 minutinhos, meia hora, não. 6 horas por dia para ficar sentado escrevendo. Então eu estou nessa vibe. E acho que quando eu chegar aí, prepare-se, amiga, porque aí eu vou te encher o saco de cobrar você, de a gente se cobrar, de a gente terminar os nossos livros juntos, você lê os meus. Eu estou me organizando para isso. Porque que o resto da minha turma não saiba, não me escute. Mas eu vou tocando, eu tenho reunião semanal com a equipe, eles trabalham, sabe? Tá bem assim. Tô achando meus tempos aí, tá tranquilo. Eu vou ter que sair, falando em equipe, que eu tenho agora uma reunião de equipe. Vamos, eu também tenho uma pra dar. Muito bom, querida. Beijo grande pra você e até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.